Obrigada. Obrigada, equipe toda, né, pelo convite. O Maus foi o porta-voz, mas, assim, sintam-se todos abraçados, né? Toda essa equipe que de verdade quer promover a diferença. Isso tem muito a ver com o nosso propósito, né? De fazer realmente a diferença em qualquer situação que a gente esteja. É, essa parte toda de currículo, eu não vou ficar me estendendo muito, assim, no detalhe do que está no currículo, do que está aparecendo para vocês, porque, assim, para mim, a parte mais importante da minha carreira é que eu faço o que eu gosto. Né? Então, assim, eu acho que essa é a parte mais deliciosa, porque todas as outras coisas, elas aconteceram muito por conta de eu ter um propósito, né? E quando você tem um propósito muito firme, e você sabe exatamente quais que são os seus valores, aonde que estão os inegociáveis, com que tipo de gente que você quer estar, em que tipo de empresa que você quer se associar, o restante tudo acontece com uma fluidez muito incrível, assim, sabe? Mas eu comecei a trabalhar muito jovem. Então, 17 anos é dentro do famoso chamado recursos humanos, né? Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos, então já fiz de tudo, já fui operadora de call center, já fui vendedora de loja, já vendi a Natura de porta em porta. Quando fui morar no Rio de Janeiro, fazia docinho nos intervalos lá e vendia nas galerias, ganhava uma grana fazendo docinho, brigadeiro, dois amores e beijinho. Então, eu já fiz de um monte de coisa e me orgulho muito, porque eu acho que a nossa história de vida está diretamente ligada a fazer as coisas com dignidade e amor, né? Então, o restante é currículo, é experiência, é predisposição e está tudo certo, tá? Vamos passar para a apresentação? Vejam, assim, ó, aqui é onde eu já quero chamar vocês para maior reflexão antes da gente começar uma jornada de reflexão. Porque quando a gente fala de comportamento, a primeira coisa que eu preciso é refletir e ter uma autocrítica acerca do meu comportamento. E quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é linkar isso a meio ambiente, né? E, na verdade, sustentabilidade, ela pauta todas as ações corporativas e sociais, inclusive. Então, quando eu escolhi essa imagem, foi a imagem de que tudo está nas nossas mãos. Né? Então, se tudo começa por aquilo que de verdade eu quero me apossar. Né? Eu quero realmente fazer a diferença tendo um comportamento que é sustentável. E esse comportamento sustentável, ele começa por um princípio básico que chama-se coerência. Eu preciso ter coerência da minha fala com a minha atitude. E o comportamento, ele é a extensão da minha atitude. É o que de verdade eu estou predisposto a querer fazer. Então eu escolhi essa imagem justamente para poder dizer que ter um comportamento sustentável está diretamente ligado ao querer de vocês abraçar essa sustentabilidade. Pode passar, meninas. E aí, aqui, assim, acho que aqui é para a gente estar muito na mesma página, né? Eu gosto bastante de trazer alguns porquês, porque isso a gente vai linkando com o nosso comportamento e aí as coisas vão ficando mais fáceis, né? Então, quando a gente fala do princípio da sustentabilidade, eu tenho o princípio social, econômico e ambiental, porque foi o que eu falei para vocês, não é só o ambiente, né? Porque as pessoas acham que isso está ligado somente a os impactos que eu tenho no ambiente, no planeta, né? Mas quando a gente fala da palavra sustentabilidade, no latim, ele vem do sustentare. E eu fiz questão de trazer tudo o que está ligado e o que de verdade quer ser a tradução disso. Além, obviamente, do sustentar, eu estou falando em defender, favorecer, apoiar, conservar e cuidar. Percebem que tudo isso está ligado ao comportamento? Porque defender é uma predisposição que eu adoto. Favorecer é transcender
algo que não é só para mim. Comportamento sustentável, eu não penso só no meu umbigo, eu penso em outras gerações, eu penso no legado que eu deixo, por isso eu favoreço determinadas coisas. Eu apoio, por quê? Porque apoiar é a atitude onde eu me empodero. Eu de verdade quero apoiar iniciativas e ações que são sustentáveis. Eu tenho sempre um olhar da conservação, mas acima de tudo, e aí a hora que vem o comportamento, eu tenho a atitude de conservar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. De nada adianta eu cuidar da planta da minha casa, por exemplo, que é uma conservação, e eu não me preocupar se o que eu estou consumindo de um objeto de madeira, por exemplo, que ele não venha dentro de um princípio da sustentabilidade. Né? Tem um monte de gente que compra coisas de madeira clandestina, por exemplo. Então, você veja que coisa hipócrita. Né? Eu vou ali, vou lá, planto ensino meu filho a plantar uma árvore, e eu não me preocupo nesta conservação de cadeia. Né? Claro que nem tudo a gente tem acesso, mas hoje, com a internet, a nosso favor e a nossa disposição, a gente saiu da ignorância de qualquer tema, pelo menos num primeiro flash. Então, a conservação, ela está ligada ao meu comportamento, né? E, obviamente, a melhor de todas, que é o cuidar. Cuidar é a hora que eu estou muito predisposto, e aí vem um lado de uma espiritualidade que ela é incrível quando eu me acesso nessa espiritualidade. Eu estou no escritório, então tem alguma coisa tocando aqui, daqui a pouco para. E aí, assim, tudo está ligado ao comportamento. E aí, o que eu quero dizer para vocês em relação a isso? Eu tenho escolhas, eu tenho não escolhas, eu tenho opção e eu tenho decisão. Então, tudo isso está ligado ao meu direito de escolha, de não querer escolher, de optar por aquilo e de verdade ir até o final, ou no meio do caminho realinhar a rota, que não é problema, e é o momento que eu venho e decido as coisas, né? Então, tudo isso está ligado a comportamento. Pode passar, meninas? Por que tudo isso passa pelo comportamento? Vejam, quando a gente vai integrar, né, a parte que eu falei para vocês, que é a parte social, que é a parte econômica, que é a parte ambiental, né, e aí eu trago também a parte energética, porque está muito ligado ao nosso métier, né, então, assim, incluir o nosso métier aqui, eu achei que faz bastante sentido. Essa questão social, por que ela é importante que a gente veja esse pilar dentro da nossa vida? Porque primeiro eu preciso respeitar o ser humano para que este possa respeitar a natureza. Então, se eu não sou capaz de respeitar o meu semelhante, em algum momento eu vou infringir o respeito à natureza. Porque, do ponto de vista humano, ele próprio é a parte mais importante desse meio ambiente, de todo esse ecossistema. Então, de novo, se eu estou falando em respeito, eu estou falando de comportamento. Seja ele com o meu semelhante, que é um ser humano, ou seja ele no meu quesito de natureza. Quando eu falo dessa questão energética, porque sem energia a economia não se desenvolve. Então, o que a gente cria dentro da seta? A gente favorece a extensão da energia, que é o que propulsiona a economia. E vejam, gente, se a economia ela não se desenvolve, as condições de vida das populações, elas se deterioram. Então, o que a gente faz aqui, que é entregar energia para o mundo e para a sociedade, a gente está diretamente impulsionando a nossa economia e permitindo uma melhor condição para essa população, para que a gente tenha longevidade entre as gerações.
O pilar da questão ambiental, com o meio ambiente todo degradado, o ser humano, ele vai encurtar o nosso meio de vida, né? Acho que todos vocês já assistiram esses filmes de Termina a Terra, né? Que aí você olha, não é um zumbi que você vê, mas você vê a escuridão, você vê em todos esses filmes, né, que são mais de ficção, aquilo retrata o seguinte: se eu não preservar, se eu não cuidar do meu ambiente, que é além da minha casa, é óbvio que esse ambiente ele vai se deteriorar. Como tudo. A partir do momento que eu limpo a minha casa, eu estou cuidando do meu ambiente. Mas quando a gente fala desse comportamento sustentável, é além do meu umbigo. É onde eu vejo a sociedade, é onde eu vejo o futuro. E aí passa pela reflexão de como é que está o meu comportamento para eu poder garantir essa longevidade com menos dor. Por quê? Porque se a gente não cuida do nosso meio ambiente, é claro que a gente vai ter uma situação que vai ficar insustentável, né? Porque aí você tem impureza de ar, você tem a impureza de água, você tem toda uma mudança climática que nos impacta. Experimenta você ficar numa condição climática não favorecida, vai dar problema na sua respiração, nos teus hábitos, vai influenciar diretamente teu bem-estar e a pílula mágica, que é a pílula da felicidade. Porque se eu tenho qualquer tipo de desconforto, automaticamente eu serei menos feliz. E como a gente vive em sociedade, estamos todos dentro desse mesmo planeta, eu não posso me preocupar apenas com a minha passagem por aqui, né? Porque isso é um ato egoísta. Cada vez que eu me preocupo somente com o meu umbigo, automaticamente eu não estou sendo generoso com os outros que já aqui estão e os que virão. Então, essa é a maior reflexão do meu comportamento, né? Como é que de verdade eu estou me posicionando frente a todos esses olhares que eu preciso ter, seja na questão social, seja na parte ambiental, seja em todo um princípio econômico envolvido. E para que esse empreendimento humano ele seja considerado sustentável, eu preciso que ele seja ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. E aqui eu pego um gancho desse culturalmente diverso, que é onde a gente olha para a diversidade com um espectro muito mais amplo, que é o da inclusão. Né? A gente só consegue fazer com que a nossa capacidade de cocriação, a nossa capacidade de colaboração, ela aconteça de forma genuína se eu prezo pela diversidade das coisas, né? Ou seja, não é só um modelo que funciona, é a engrenagem de vários modelos que a gente fala que é o sabor da pizza, né? Experimenta você sempre pedir o mesmo sabor da pizza, né? A beleza tá no circular dessa pizza toda, aonde a gente vai provando dos sabores e da diversidade da vida. Então, tudo isso, a gente está falando que a gente está passando por comportamento. Pode passar. E aí, assim, ó, usando do nosso exemplo, né? Vejam, há muitos anos atrás, quando as indústrias elas foram criadas, o modelo industrial, ele aconteceu para que a gente tivesse mão de obra. Eu só precisava de mão de obra, porque eu tinha um modelo industrial pré-estabelecido, então eu queria que as pessoas abaixassem a cabeça, produzissem, por isso que a gente chamou de mão de obra. Aí nós entramos num estado de evolução, aonde a gente já começou a exigir a cabeça de obra. Né? Ou seja, a capacidade crítica, a capacidade de influenciar, a capacidade de refletir, a capacidade de pensar, né? E aí, essa parte toda do pensar, ele é um trabalho hiper difícil, porque muitas pessoas não se dedicam para pensar. E usar e querer que as pessoas sejam a cabeça de obra e não a mão de obra é que é o grande pulo do gato para a gente realmente entrar num outro nível evolutivo.
Porque a partir do momento que eu já estou muito amadurecido nesse segundo nível, que é o cabeça de obra, eu chego no que eu realmente espero, que é a evolução do comportamento além da obra. Aqui eu estou falando de sustentabilidade. É muito mais do que entregar uma obra. No nosso caso, por exemplo. Né? Por quê? Porque eu espero a evolução desse comportamento. Aonde que eu estou impactando de verdade na sociedade, aonde que as minhas atitudes e as minhas ações, elas são coerentes, elas são responsáveis, elas têm uma visão sistêmica muito mais adequada, para a gente não ter nenhum tipo de efeito colateral. Então, é isso que a gente espera de um comportamento sustentável, que é essa evolução, que é pensar muito além do que eu tenho que executar. Né? Geralmente, quando a gente ganha uma missão, a primeira coisa que eu falo assim, tá, mas o que você quer que eu faça? Aí a gente vê o que, depois eu vejo o como que eu vou fazer isso aqui, depois eu vejo com quem que eu vou fazer, e a última coisa que muitas vezes você acaba acessando é por que eu estou fazendo. E na verdade deveria ser o processo inverso. A partir do momento que eu recebo, eu tenho um input, que eu tenho que ter a iniciativa de alguma coisa, por que que eu estou fazendo isso? O porquê deve vir primeiro do que o que, como, com quem. Primeiro eu tenho que pensar o porquê que eu faço. Aí sim eu estou acessando o meu comportamento sustentável. Depois eu vou ver com quem eu faço. Por quê? Porque eu tenho que ter coerência. Eu só vou me aliar a alguém que esteja dentro do meu propósito do porquê. E depois eu entro para a operacionalização disso, que é como que eu vou fazer e que vai ter um resultado final do que a gente está entregando como resultado final. Então, o comportamento sustentável, a gente precisa acessar o porquê primeiro. Porque aí eu estou de verdade pensando, criticando, me autoavaliando, me reposicionando. Pode passar? E aqui eu trouxe alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil para a gente entender como é que está o meu comportamento dentro de uma sustentabilidade para eu pensar nesse porquê, né? Vejam, quando eu falo de alimentação, eu estou me preocupando que tipo de alimento que eu estou me dando ou que eu estou incentivando que as pessoas consumam, né? Por que a gente vê pessoas com mais idade ou na melhor idade super bem? Porque elas se preocupam com o alimento. Elas não vão comer o food, elas não vão abusar de tudo que tem coloração, de tudo que é artificial. Por quê? Porque eu quero estar bem, para que as próximas gerações fiquem bem, para que a gente tenha mais longevidade. Então, o meu comportamento, ele tem que pensar no que eu estou comendo de alimento. Até mesmo porque o alimento, ele gera resíduo, ele gera lixo. Então, determinadas coisas, olhem sempre para o lixo de vocês, quantas latas vocês jogam fora, quantas caixinhas industrializadas vocês jogam fora. Tem um programa que fala que menos é mais, né? Que se menos é mais é para você pensar assim, eu preciso de tudo isso? Vejam, essa nova geração, e eu digo isso até pelo exemplo das minhas filhas, as minhas filhas têm o hábito de desligar o chuveiro enquanto está passando creme no cabelo. Eu vou falar para vocês, eu nunca pensei em desligar o chuveiro enquanto eu passava o creme no cabelo. Eu pedi, falei, poxa, é verdade. Isso é uma atitude sustentável, porque veja, por que eu tenho que escorrer água enquanto eu estou passando o meu condicionador? Poxa, isso é um comportamento sustentável, porque eu estou realmente me preocupando com a engrenagem. Ainda voltando na alimentação, né? E aí, assim, claro, eu estou trazendo o exemplo das minhas filhas, mas é para falar da nova geração, né? Porque, obviamente, elas são muito mais jovens do que eu, mas eu estou legitimando essa nova geração que já vem com chip, né? E a gente tem uma molecada aqui na seta, né? Que são os vintinho, né? A galera dos vintinho aí de idade, até menos que 20, vocês vieram com um chip maravilhoso, façam uso dele. A minha geração apanhou muito mais para ter o olhar da sustentabilidade. Vocês já vieram com esse chip.
Então, veja, por que a gente consome canudo? Não é mais fácil você ter o canudo seu dentro da sua bolsa e você limpa e organiza o seu canudo e não consome mais um plástico que eu estou gerando todo o impacto ambiental, por exemplo? Como é que a gente está lidando com essa mobilidade urbana? E aí veio o conceito de ser colaborativo, de não usar, por exemplo, um carro somente a meu serviço. E eu pensar como que a gente pode atuar em cadeia, pensando nessa mobilidade urbana, que não necessariamente é o meu bem-estar. E aí eu estou fazendo o quê? Estou gerando um consumo mais eficiente, eu estou não poluindo tanto o meio ambiente. Tem toda uma parte do reciclar. O quanto que de verdade a gente dedica o nosso tempo não só para fazer a reciclagem do meu uso, mas o quanto que a gente está consumindo reciclado. Né? Eu achei o máximo no aeroporto uma loja que está fazendo toda uma parte de praia na composição do tecido, a garrafa PET. Então, tudo, como é que está o nosso olhar em relação a, não só a reciclar o lixo dentro da minha casa, é pensar na reciclagem num ato infinitamente maior do que só reciclar lixo, de consumir o reciclado, de optar pelo consumo de papel que não seja papel branco, que seja papel aproveitado, reaproveitado, né? Porque existe um processo químico, é óbvio, mas eu gero uma consciência. Eu fiquei encantada quando o Nivaldo comentou comigo que dos nossos uniformes a gente aproveita, isso vai para a costura e faz umas bolsinhas. Então, é pensar nesse comportamento transcendendo só o que eu quero de consumo para o meu umbigo. E aí, claro, toda essa parte de biodegradável, né? Porque acho que isso tudo vem no combo, e a gente está cada vez mais sendo incentivado a olhar o consumo respeitando o que é biodegradável, né? Para poder facilitar. Mas eu queria chamar a atenção para que dentro desse comportamento a gente não esqueça do respeito, da educação, da espiritualidade e do exemplo. O respeito, porque o respeito é o grande norte de tudo do comportamento. Eu não tenho uma elegância de comportamento se eu não tiver respeito. E se eu não tiver uma elegância de comportamento, eu nunca vou conseguir atingir o pilar da sustentabilidade. Porque tudo começa pelo respeito. O respeito ao animal, o respeito à natureza, o respeito ao ser humano, a preservar para os meus semelhantes, né? A educação, por quê? Porque cada vez mais, vocês vejam, o tema da sustentabilidade, ele é muito pouco abordado no ensino superior. E se a gente quer formar cidadãos para o mundo e para uma sociedade melhor, não adianta só a criança da pré-escola plantar uma mudinha de árvore ou chegar em casa com o feijãozinho para regar no algodão. Não sei se isso é da época de vocês, mas eu ganhava na escola, né? Vinha num potinho, o feijãozinho que se põe no algodão, que se tinha que regar para poder ver, né, aquilo brotar. A educação, ela é além da experiência. A experiência de plantar uma árvore é ótima, é ótima. A de cuidar do feijãozinho também? Também. Mas eu digo a educação. A educação, ela está diretamente ligada ao meu comportamento. E quando eu falo de educação, aqui é onde eu tenho que entrar em estado de vigilância e até ajudar o meu amigo ou aquela pessoa que eu vi não tendo um comportamento adequado e encontrar a melhor forma de dar um feedback para que eu faça a minha parte de despertar no outro ou algo que ele não está vendo. Né? É aquele colega que sai com você para almoçar e aí ele pegou o papel de bala e ele joga no chão. E aí sabe o que eu faço? Eu não chamo a atenção do meu colega. E eu deveria chamar. Porque se eu quero ter de verdade uma coerência no meu comportamento, obrigatoriamente eu tenho que ser um guardião daquilo.
E aí, quando eu falo da espiritualidade, aqui a gente entra num outro nível. E aqui eu não estou falando nada de religião ou da tua crença. Eu estou falando na evolução da espécie, tá? É, se eu tenho um princípio de espiritualidade, eu estou de verdade preocupado com a evolução da espécie. Ou seja, a gente não cometer os erros que aconteceram no passado. Essa é a vibe. E o tudo, né? Que para mim, de verdade, tá ligado dentro do exemplo. Liderar pelo exemplo, ser uma pessoa pelo exemplo, influenciar pelo exemplo. Essa é a parte muito boa, porque você não tem que contar a segunda versão da história. Ela é autêntica, só tem aquela forma, a forma correta de ser. É igual ético. Você não é mais ou menos ético. Ou você é ético ou você não é ético. Sabe aquela história? Não, eu não menti, eu omiti. Pelo amor de Deus, você quer se enganar? Né? Você falou a verdade? O princípio é, você falou a verdade. Então, nesse sentido, do exemplo, para que a gente tenha um prazer equilibrado, principalmente do consumo. Porque o prazer equilibrado do consumo é a hora que a gente vai pensar na alimentação, no reciclar, na energia. Sabe o famoso... a minha mãe diz o seguinte, que quem não paga luz em casa, que não paga boleto de luz, não desliga a lâmpada. Eu não sei se na casa de vocês acontece isso, mas geralmente na maioria das casas acontece, né? Quem é que sai apagando a luz? Quem paga boleto. Então, mas a partir do momento que eu tenho a consciência que eu quero ter um comportamento sustentável, eu não penso no boleto que eu estou pagando. Eu penso que eu não preciso consumir se eu não estiver naquele ambiente. Isso é consciência, né? Pode passar. E aí, a maior reflexão, né, que eu acho que vale a pena a gente ter é o seguinte: nós vamos ter um comportamento sustentável integrado, porque eu estou cuidando do aspecto social, do ambiental e do econômico. Não tem problema se eu estiver fazendo só um deles, mas o convite é: faça de forma integrada, porque aí de verdade você vai ter um comportamento sustentável, coerente. É isso, o Maus falou que eu tinha 25 minutos, eu ultrapassei 5 minutos a mais, Maus, desculpa. Não tem problema, Mariciane, foi excelente. Eu vou encerrar aqui a live, porque o Maus está em trajeto de Rio Grande do Norte para Bahia, e aí Uhum. ele pediu para eu encerrar aqui. Eu vi que o Gabriel mandou aqui no chat, né, falando do feijãozinho, eu também lembrei do feijãozinho, acho que todo mundo, né, acabou fazendo esse feijãozinho aí na escola, e é uma experiência que eu lembro até hoje, né, como você fala mesmo, não é só a aula, né, ter essa experiência a gente leva para a vida mesmo, né. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta aí, se alguém levantar a mão, se gostaria de fazer algum comentário. Agora é o momento, pessoal. A Mariciana só veio para deixar a gente com a consciência pesada, né? Isso sim. Não, espanhol, claro que não. É só para a gente refletir mesmo, porque a gente tem que fazer reflexões com nível de profundidade, senão a gente fica no raso, né? Boa Tá certo. noite. Eu gostaria de elogiar a apresentação, foi perfeita. É diferente quando a gente vê alguém que não é integrado na área de meio ambiente diretamente falar de sustentabilidade com tanta clareza, assim. Eu fiquei muito satisfatória a apresentação. Parabéns. Obrigada, querida, muito obrigada. Nessa parte da sustentabilidade, eu sou aprendiz, porque eu a hora inteira tenho que revistar meu comportamento, que quando eu me percebo, eu dou uma deslizada na jaca. Eu dou. Primeiro que eu já não vim com o chip que vocês novinhos vieram, né? Mas assim, o mais importante é ter isso em mente, né? Eu falo sempre que é um exercício diário, né? Uhum. Até o hábito de não usar o canudo, o hábito de reduzir o volume quando a gente vai comprar, vai ao supermercado, usar eco bag,
ou ao invés da moça colocar os produtos em 6 sacolas, a gente aperta tudo e coloca pelo menos em 2 ou em uma. Então, é um exercício diário que a gente pode fazer nos detalhes. Nos mínimos detalhes, a gente consegue fazer alguma coisa. O que a gente não pode é não despertar a consciência, né? E realmente a geração dos nossos filhos tem uma consciência muito diferente do que até a minha e antes e tal. Mas é um exercício. E outra, né? Aqui a gente tem toda essa mulherada, vocês vão concordar comigo, quer ver uma parte que a gente acaba sendo bem ruinzinha no seu olhar de sustentabilidade? Na hora de comprar roupinha, sapatinho, bolsinha, brinquinho, né? Aí esquece da visão de sustentabilidade. Não deveria, né? Eu tenho 2 pés, só cabe um par de sapato por vez. Por que você vai comprando um monte de sapato igual a louca? Tem também a questão dos cosméticos, né? Que alguns fazem teste em animais e tal. Então, meu noivo é biólogo, então ele tem muito esse olhar. Então, quando ele já falou para mim assim, não compre mais hidratante, eu compro para você, porque ele já vai olhando o rótulo, porque eu não olhava. Então, é todo um cuidado que a gente só vai perceber depois, quando vai pensar, realmente fazem teste em animais e tal, nossa. E aí vai pesando um pouquinho, mas é coisa que com o tempo não é algo muito drástico. É só com o tempo que as coisas vão mudando. Beleza, Anne, obrigada. O Adroaldo tá com a mão levantada também. Adroaldo, se quiser falar alguma coisa. Opa, boa noite, pessoal. Marciane, parabéns. Ô, Excelentes as suas menino! palavras. Tá? Me frisou muito, e até o que a Edilene falou agora com relação à nova geração, né? Eu tenho 2 filhas, e a mais nova é altamente, eu acredito que ela vai ser ambientalista, né? Porque de até brigar com carroceiro, vizinho ao prédio, que é onde a gente mora, a janela do quarto dela dá para um parque nacional, que é um parque estadual, e ela abre a janela quando vê o carroceiro lá jogando lixo, e diz: sai daí, não joga em lixo não! E briga mesmo e vai atrás, sabe? E a gente é arrastado exatamente pelo exemplo contrário. Não era a gente que era para dar exemplo para eles, mas essa nova geração que já está nos dando os exemplos. Até mesmo, assim, a gente não teve isso na escola, realmente a nossa escola, a nossa geração, acredito que são as coisas muito mais simples que eram mostradas para a gente, da parte de ciências, como do feijãozinho também, me identifiquei muito na época do feijãozinho no algodão, para ver ela brotando tudinho, mas era uma coisa muito básica, a gente não tinha essa educação ambiental que nossos filhos já estão saindo da escola com isso. Então, a própria evolução da escola contribui para que daqui para frente a gente tenha mais profissionais, mais gente consciente, né? Então, eu acho que essa educação, ela tá igual àquela quando você joga uma pedra no lago, ele irradia para todos os lados um círculo do conhecimento. Então ele vai, aquela onda vai gerando, então tanto aborda para gerações anteriores como para gerações futuras. Né? O importante dessa educação, dessa semente está sendo plantada nas novas gerações. E obrigado aí pelas palavras, Marciane, muito boa, excelente. Obrigada a vocês. Podiam tá em casa vendo novela, né? E todo mundo tá aqui, então isso é uma delícia. E sabe que essa reflexão do comportamento é algo que a gente tem que ter muita persistência para fazer. E, inclusive, a gente olhar a parte social, gente. O impacto que você tem, e aí a gente tem que ser inconformado mesmo. Vocês já perceberam que se você tiver num ambiente onde as pessoas têm uma postura educada de sustentabilidade, aquele que não tiver enquadrado, ele fica tão constrangido que ele sai de cena, ele é repelido. Totalmente então, incomodado. a pessoa se incomoda, ela não consegue suportar ficar numa condição muito boa, porque ele é um estranho naquele ninho. Então, quanto mais gente fizer um movimento, mais a gente vai educando e arrebanhando as pessoas que façam. Não adianta eu fazer a minha parte, ou você fazer a tua parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Tá certo.
E o Gabriel levantou a mão aí também, Gabi, se quiser falar alguma coisa. Oi, tá me ouvindo? Sim. Legal até puxando essa parte aí de limpeza dos outros, na verdade. Eu acho que o Japão, por exemplo, que é um dos lugares mais limpos, é muito interessante que eles veem lixo na rua, eles juntam e jogam no lixo depois, né, cara? Isso é muito legal. E a parte desse lance de consumismo, de minimalismo, no caso dessas partes inversas que a Mariciane falou de comprar em exagero e tal. As roupas, né, atreladas, o Pink Money, inclusive, você compra uma calça de R$ 900 aí, simplesmente porque tem, né, enfim, é difícil debater nisso, e aí as pessoas têm que... É interessante da parte do meio ambiente nisso, é tentar implementar esse lance de essas vendas comunitárias, né, de usados, tentar compartilhar isso, tentar... Menino, o brechó chique tá super em Isso, alta. brechó, Super em alta. Sabe o que eu enjoei? Enjoei. Passei lá, é igual o sebo de livro. Graças a Deus isso chegou no vestuário. Chegou Sim. na cadeira que eu não quero Hoje é na minha moda, casa, né? mas não é porque eu não quero aquela cadeira a mais que alguém não pode ser muito feliz com aquela cadeira. Né? Então a gente incentivar essa cadeia virtuosa. Isso é uma cadeia virtuosa. É complicado porque às vezes a gente quer alguma coisa e a gente acaba usando só uma vez, e aí é ruim porque a gente não tem esse sentimento de querer aproveitar porque não tá mais novo, não tá saindo mais da loja, né? Então é um sentimento que a gente desenvolve, que nem esse da limpeza, e, cara, é uma atitude muito bacana isso aí. Porque assim, ó, o nosso comportamento, ele tá diretamente ligado a... Eu tenho que me preocupar no ser e não no ter. Exatamente. Que é igual o porquê. Por que que eu tô fazendo isso? Não é o que eu vou fazer com quem. Então, assim, o ser é mais importante do que o ter. A hora que você... E aí eu tô falando de espiritualidade. A hora que você entra nesse nível, você percebe que, assim, você não precisa mais comprar calça de R$ 900. Entende? Tipo, E sem aquilo é pequeno. Sim. E sem falar que a gente é totalmente acumulador, né? Por mais que a gente compre até muitas coisas que utilize muito pouco, mas a gente não desapega exatamente para... Será que alguém não vai utilizar muito mais do que eu? Né? E vai só encostando e acumulando, aí vai botando caixa, vai montando isso, vou botar na casa da minha mãe, que em casa não tem mais espaço, e só vai acumulando, né? E sem poder exatamente deixar que alguém que realmente está precisando e que vai utilizar. Pode dar para outra pessoa, pode reciclar, né? Pode retransformar o Gente, item. assim, ó, quer ver uma coisa? Quando eu falei de alimentação, aqui, ó, eu esqueci de uma outra reflexão que eu queria trazer para vocês. Quanto de alimento vocês estão jogando fora? Da comida que eu ponho no meu prato, cansei, jogo fora. Do excesso que eu vou no supermercado, eu falo, não, vou fazer o seguinte, eu vou comprar 6 iogurtes, porque aparentemente isso daqui tá mais barato. Mas eu não vou dar conta de tomar 6 iogurtes. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou jogar 1, 2 fora que vai passar a validade. Que é pior do que isso? Tanta gente passando fome. Aí eu tô falando do aspecto social. Como é que eu posso jogar alimento se o próximo passa fome? Isso é comportamento de sustentabilidade. Ou seja, é o prazer sensato do consumo. Então é nesse sentido, né? Até tinha esquecido de falar isso da alimentação. Tá certo, pessoal. A gente chegou aqui no... Sim. Acho que alguém falou aí. Alguém falou alguma coisa? Acho que não, querida. Não? Acho que a gente já chegou aqui no nosso tempo. Só para falar aqui, né, então, do chat, o Nivaldo mandou parabéns, ele teve que decolar lá também, pediu para agradecer pela apresentação. E o Éder também está mandando aqui, o residente do Lagoa dos Ventos, mandou um parabéns. E queria agradecer, Mariciane, mais uma vez, em nome de toda a obra lá de Ventos da Bahia 3. Eu acho que foi uma conversa muito bacana, muito esclarecedora. E queria deixar o convite aí para todo mundo. Amanhã a gente tem mais uma live. Amanhã, quinta-feira, e na sexta também. Amanhã a gente vai bater um bate-papo com o Ramon, que é o coordenador de meio ambiente da EDF. Então vai ser meio que um bate-papo entre o Maus, o Nivaldo, o Janderson, o Ramon, para esclarecer alguns temas. E aí, na sexta-feira, a gente tem uma palestra com o Janderson também, que é o engenheiro residente de Ventos da Bahia, também focada no tema de sustentabilidade. No mais, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aí que disponibilizou uns minutinhos.
E amanhã estão super convidados novamente para nossa quarta live, tá bom? Ó, beijo enorme para todos vocês. E vamos até esperar daqui uma semana, e quem a gente for encontrando, ou no virtual ou no presencial, vamos perguntar uns para os outros quais que foram as mudanças de comportamento que a gente começou a adotar e trazer para a nossa vida. Isso ajuda. A gente em comunidade, a gente é melhor do que sozinho. Um beijo, Tá bom? Mariciane. Obrigada. Valeu, Beijo pessoal. pra vocês. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.